Brasil. Ô Gervásio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha, eu acompanho ao longo aliás, todos nós acompanhamos ao longo de 2019 diversas manifestações de rua, inclusive neste ano de 2020, manifestações de rua em Brasília pedindo a volta do comércio, contra as restrições, o uso obrigatório das máscaras e tudo mais. Você acha que as manifestações populares, elas ainda têm força? Porque eu vi no meu Twitter deste fim de semana, pessoas dizendo que as manifestações populares estão perdendo força, estão perdendo gravidade contra o establishment. Você concorda ou você acha que manifestações ainda têm fator de importância na política? Timóteo, a gente tem que analisar o comportamento humano a partir das emoções. O ser humano, ele tem lá no seu inconsciente coletivo, ou dentro da estrutura cerebral chamado cérebro reptiliano, os fundamentos assim mais profundos da psique humana, do instinto humano. Então, diante de todo fenômeno que um ser humano ele é exposto, em que o instinto dele é convidado a tomar a direção do seu comportamento, ele se baseia as suas ações a partir de duas emoções, ou medo ou raiva. Por quê? Porque a resposta que o cérebro vai dar é a fuga ou enfrentamento. Então vocês já devem ter assistido naqueles programas que mostram o safari na África, e quando um leão ou um leopardo vai atacar uma presa e de repente a presa cai e finge de morta. Aquilo ali é o quê? O medo foi tão grande que o sistema nervoso do animal travou ele fingiu de morto. Aí às vezes o predador, ao ver o animal que na percepção dele está morto, ele perde a vontade de agredir o animal e vai embora. E ele consegue viver, porque o predador foi embora achando que o animal estava morto, perdeu aquele estímulo da caça e o animal que travou com medo foi embora. A outra reação é quando você se depara com a situação de ameaça, ao invés do medo, você tem a coragem para enfrentar. E a emoção, Timóteo, que nos leva à coragem é a raiva. Então, quando alguém pisa em seu pé, você bate aquela raiva assim, empurra a pessoa ali na hora, ô, meu pé. Por quê? Porque aquela raiva lhe dá força para enfrentar. O que é que está acontecendo hoje com o Brasil e o mundo ocidental? Eles criaram toda uma narrativa de pandemia, utilizando o arquétipo da praga, da doença, que está lá nas profundezas da psique humana, adormecido, foi ativado. As pessoas ficaram com medo. E qual é a resposta do comportamento humano a partir do instinto em reação ao medo? Paralisar. Por isso que a gente está vendo essa letargia, Timóteo. As pessoas estão com medo, paralisadas. A estratégia de desinformação. A máscara funciona, a máscara não funciona. Lockdown funciona, lockdown não funciona. Deixou todos nós em dissonância cognitiva. E no momento em que o indivíduo entra em dissonância cognitiva, ele perde a sua capacidade de julgamento. Quando ele perde a sua capacidade de julgamento, ele terceiriza as suas escolhas, ele vai na manada. A manada está onde? Em casa. Quando você é obrigado a colocar a máscara, eu falei isso semana passada, você perde a sua identidade, você perde a sua personalidade. Quando você perde quem você é, você deixa de exercer o seu livre-arbítrio. Você terceiriza suas escolhas. Você terceiriza para onde? Para a manada. E a manada está onde? Em casa. Então, as manifestações estão perdendo força. Por quê? Porque o medo está tomando conta da nação. É preciso resgatar a indignação diante dos atos autoritários para sentir raiva. A raiva é aquela reação inicial, aquela força, o ímpeto da sobrevivência. Sem a raiva a gente não consegue enfrentar, não consegue ter energia necessária para conseguir sair do predador e conseguir escapar ou ainda derrotar o predador. Então o que está faltando na direita hoje é isso, é raiva. Não é o ódio revolucionário, para depois não vir mau caráter querer distorcer o que eu estou falando. É a raiva, aquele impulso inicial para a reação. E a partir desse impulso inicial que você
tira as correntes do medo, você começa a enxergar a realidade como ela é, e a partir daí, firme, você consegue tomar suas decisões com coerência e com força. E é o que está precisando, nos indignarmos com o áudio, por exemplo, do governador Rui Costa, que disse que vai usar força policial para impedir festas de Natal. Parece que ele já voltou atrás em alguns pontos, viu? O governador João Dória. Então, nós temos que nos indignarmos com essa situação. Por que o STF voltou atrás aí da reeleição? Porque o STF ficou com medo da raiva eclodir dentro da direita, ao ver a Constituição ser rasgada e essa raiva mover as pessoas para as ruas. Então, o que a direita está precisando acordar é ter essa raiva mesmo, essa indignação, esse absurdo, deixar o medo para trás e deixar de ser um país, Timóteo, de maricas.